Vamos ver se deu certo. Ei, chegamos! E aí, como é que você está, meu guerreiro? Professora Verônica Mariano. Hoje nós teremos uma revisão de véspera para você que vai fazer a prova da Polícia Civil de Rondônia. Se você não vai fazer a prova, mas sabe que no seu concurso tem redação, este é o momento para você. Vamos ver aqui hoje... Parece que está tão escuro aqui. Vamos ver aqui hoje como a Banca CESP faz a avaliação da sua nota e os possíveis temas que pode cair para você e como, se cair esse tema, o que é que você vai fazer na hora da sua redação, tá bom? Primeiro, eu quero dar aquela dica para você que já está ansioso, sua prova está quase em cima, faltam poucos dias, você já vem nessa caminhada há um bom tempo, então o que é que você tem que fazer? Uma aluna falou comigo essa semana, ai, prof, eu tô tão ansiosa e eu não sei como agir nesses últimos dias. Os últimos dias a gente não consegue, pessoal. Ai, vou aprender conteúdo novo. Infelizmente não dá tempo, tá muito em cima, sua prova já tá aí. Esse momento é o momento de aparar as arestas. Muita questão, fiz questão, errei, por que eu errei? Fiz questão, acertei, por que eu acertei se eu não tenho tanta segurança? Tem aquela questão que você bate o olho e já sabe por que você errou, por que você acertou. Se não, dá uma pesquisada para você ir para a prova bem tranquilo. Outra dica, chegue muito cedo, não fique de conversa, que é para você se concentrar, para você entrar no íntimo do seu eu, preparar o seu psicológico para a prova. Eu costumo chegar muito cedo, costumava, né? Chegar muito cedo na minha prova, cerca de uma hora e meia a 2 horas antes da abertura do portão. Ah, professora, mas o portão já abre 1 hora antes. Não. 1h30 a 2 horas antes da abertura do portão. Eu tava lá, não ficava de conversa, achava um cantinho, sentava no chão e ficava com o meu material. Muitas vezes eu não sabia nem o que eu estava lendo, mas eu estava internalizando aquele momento de concentração, acalmar o coração. É como uma oração. Você não chega na oração, ai, tô vindo da festa, e vou rezar, vou orar. Não dá. Você tem que preparar o seu coração. Então é a mesma coisa na prova. Prepare o seu coração para a prova, porque senão você demora para o que a gente costuma dizer calibrar o pulso, tá? Porque você fica ali naquela tremedeira, prepara, senta antes, estuda, dá tempo de você ficar ali internalizando o que é que você tem que fazer, relembre suas estratégias, não vai inventar de mudar a estratégia na hora da prova, tá? Falando nisso, terminando essa dica para você que vai fazer a sua prova. Agora que eu vi que eu coloquei a garrafinha ali, pequena garrafa, né? 2 litros. Fala, Edmundo, meu amor. Meu personal, não, meu nutricionista. Vou colocar. Olha, a garrafa é tão grande que nem sai da tela. São 2 litros, galera. É porque eu tomo 4 litros de água por dia. Tá? Saiu da tela? Saiu. Se eu fico me mexendo, ele dá uma embaçada, né, na câmera. Beleza, então vamos lá. Vou jogar aqui pra tela do lado. O que é que nós vamos ver? Qual é a estratégia hoje? A gente vai ver a última prova da Banca CESP, que foi da Polícia Civil. Foram outros cargos, acho que PAP, né? Papiloscopista, teve delegado e não me lembro as outras. Mais 2 não eram questão. Ó, questão discursiva é outra coisa. Questão discursiva tem outro formato, outra aula, tá? Que tiveram também aí questões discursivas nesse concurso. Vamos ver a redação. Para você entender o que a banca cobrou, o que ela queria naquele momento e como é que ela internaliza o assunto para você não errar no seu, tá? Então vamos lá. Deixa eu me colocar aqui para você me olhar. Pronto, chegamos. Então, deixa eu só abaixar aqui. Aí. Então vamos lá. Veja, eu não lembro o que era, tá, pessoal? Como eu não escrevi aqui prova do que era cada uma delas, eu não me lembro. Mas você já deve ter lido ou deixa eu tirar esse negocinho daqui, vou colocar mais pra baixo. Petitiquinho aqui, tá? Porque se você ainda não... Você tá errado. Se você não leu essa redação, se você não fez a prova, se você não estudou o que caiu na prova passada, acho que tem o quê? Uns 15 dias isso? Um mês? Não, acho que tem uns 15 dias, né? Não me lembro. Você está errado. É a sua prova, é o seu concurso, é a sua vida e você ainda não estudou isso aqui? Tá errado. Então vamos lá. O tema, gente, foi muito pontual. A Banca CESP está sendo muito pontual. Então você
tem, ainda mais atualidades, você tem de saber o assunto de forma pontual, não tinha como enrolar a banca. Tipo, fazer algo genérico, generalizado, não dava, tá? Ó, o número de casos de violência contra indígenas em 2021. Professora, mas esse daí não é o tema, esse daí é o texto motivacional. O texto motivacional, minha gente, ele é um delimitador de tema. Então eu vou ter um temão. Meu temão é como reduzir a violência contra povos indígenas no Brasil. Uma pergunta. Professora, mas o delimitador não são os tópicos? Não, o delimitador é o teu texto motivador. Aí dele eu vou verificar o assunto e aí disso eu vou para os tópicos, tá? Ó, então ele diz assim, em 2021, tá vendo que é bem recente o assunto, é o maior dos últimos 9 anos. Opa, eu tenho estimativa, eu tenho estatística. Então a banca quer que você saiba números, que você saiba dados. Isso já mostra a delimitação para você. A conclusão faz parte do relatório do Conselho Indígena apresentado na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Olha só, o tema indígena está sempre ligado à Conferência Nacional, a CNBB. Tanto que várias campanhas da fraternidade, que são católicas, professora, mas aí o tema está sendo católico. Ele trouxe aqui, ó, CNBB. Então, você tem que ter essa noção. Vários anos seguidos, a campanha da fraternidade trouxe o tema indígena. Se eu salvo engano, ano passado foi. Ou foi esse ano, não me lembro. Eu não preciso saber disso especificamente, mas eu tenho que ter uma noção de que são campanhas que sempre estão em alta no Brasil, tá? E aí eu tenho mais números, casos e violência. Olha o tema. Como reduzir a violência contra povos indígenas do Brasil. Então esse é o meu temão. Aí nisso eu vou cortar os meus parágrafos com os tópicos abaixo. Professor, e se eu só responder? Quando a gente só responde, eu já vou mostrar para você como é que a banca cobra. Quando a gente só responde, fica como se a gente estivesse fazendo questão discursiva. E não é o nosso caso. Nosso caso é redação. Quando a gente fica no assunto questão discursiva, a nossa nota cai 1/3, tá? E eu vou mostrar para você na sequência isso. Então aqui, ó, defina violência, apresentando exemplo. E discorra pelo menos 2 causas. Então eu tenho que mostrar que existe violência. O que é essa violência? Conceito. Primeiro assunto. Segundo assunto, eu tenho que dar exemplo. Terceiro assunto, eu tenho que mostrar a causa. Por que existe violência no Brasil contra o indígena? Porque nós temos muita discriminação racial ainda no Brasil, né? Proponha medidas que, visando as causas, então eu apresentei a causa, para essa causa, qual é a medida de redução da violência? Tá bom? Olha como a banca queria que o aluno respondesse. Padrão resposta. Tá vendo que aqui, ó, ele fez como se fosse uma redaçãozinha. E aí, nesse formato, professor, onde é que eu consigo isso? Lá na banca CESP, lá no tópico do seu concurso, vai estar gabarito, padrão resposta e o tema da redação. Ela escreveu um texto aqui, ó, em cima, que é dizendo: o candidato deve produzir um texto dissertativo respondendo à pergunta proposta, abordando o aspecto de modo claro e coerente. Isso aí a gente já sabe, né? Eu não posso fugir do tema. A resposta pode variar. O que é a resposta pode variar? Eu tenho uma margem aqui do que eu posso. Por quê? Eu tenho causas e eu não tenho apenas uma causa. Então a minha causa pode variar. Eu posso escolher qualquer causa que seja real e posso apresentar soluções para essa causa. Não precisa ser a causa que a banca definiu, porque ela não apresentou essa causa definida. Ela não falou, olha, a causa é a discriminação. A causa é a questão econômica. Não trouxe isso. Então você pode escolher a sua causa e você tem essa margem para isso. É discricionário. O que é importante? O candidato tenha familiaridade, que é um problema grave em Roraima. Esse daqui eu acho que foi concurso de Roraima? Não, é concurso da PCRO, eu acho. Nossa, será que eu tô confundindo? Não, tá, mas enfim, tá aqui o tema.
é o estado de Roraima, que passou recentemente por um ato de violência, tá? Então, a banca queria que você soubesse o assunto não é atualidade, então tem que saber como que está a atualidade no assunto indígena. E aí, ele me dá os tópicos. Em relação ao tópico 1, o candidato tem que definir. Então, eu tenho que saber o que é violência, eu tenho que saber sobre a lei, tá? Então, eu tenho que ter esse conceito. Falar sobre tradição, falar sobre cultura e falar sobre patrimônio, tá? Quando a banca coloca aqui patrimônio, ela põe e ou. Então, se eu apresentar um ou outro, está valendo. Se eu apresentar os dois, também está valendo, tá? Então, a banca veio trazendo para você o que é que ela quer. E aí, o segundo assunto, ela faz a mesma coisa. Ela apresenta aqui para você o que que ela quer, tá? E agora eu vou mostrar para você como é que ela forma a sua nota. E quando eu digo para vocês... Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho aqui. Quando eu digo para vocês, olha, se eu só responder, por que eu tenho 1/3 da nota? Então, vamos entender o que é essa nota da Banca CESP. Quando é que eu vou tirar 0? A banca chama isso aqui de conceito. Ela não trouxe aqui, eu acho, nesse... Deixa eu ver. Ela não trouxe aqui escrito conceito, mas geralmente ela traz... Oh, meu pai! Geralmente ela traz escrito conceito 1, conceito 2, tá? Então, 0. Quando é que você vai tirar 0? Quando é que... Não é a nota 0, é um conceito 0. Quando é que isso acontece? Quando você foge do tema, não atendeu o aspecto. Não respondeu. Ele pediu para você responder sobre indígena e você foi lá para Nárnia. Você foi para a Lua. Você foi lá para a Ucrânia. Então, é aí que você tem a fuga total de tema. Não é fuga parcial, fuga total de tema. E você vai tirar 0. 1. Quando a gente entra nesse aspecto 1, você não tira 1 ponto. Você tira 1/3 da sua nota. Tá? Então, se vale 3, você vai tirar 1. Vai tirar entre 1, 1,5, 1,2, 1,35, tá? Vai variar ali entre 1 e 1,5, não vai passar disso. Porque você vai perder 1/3 da nota. Isso valendo 3, tá? Digamos que vale 3, você perde 1/3 da nota. Então, o que vale? Você perde, se vale 3, você fica apenas com 1/3, você fica apenas com 1. Então, pode chegar ali até 1,5. O que acontece para você ficar com essa nota? Apenas mencionou o exemplo. Por exemplo, ela disse ali para você, o tema era conceitue violência de indígena. Aí você vai lá e diz, o conceito de violência de indígena é a agressão contra o povo indígena e contra as suas tradições. Tá, isso aí a banca sabe. Ela quer mais. Isso acontece em razão disso. Ela quer que você argumente. Isso vem de onde? Isso vem da lei. Isso vem do povo. Tá? Então, quais são as regiões que mais sofrem? Quais são os povos que mais sofrem? Então, eu tenho de argumentar. Trazer exemplos. Olha só. Apenas mencionou o exemplo ou a causa, sem definir o fenômeno. Ou... não mencionou a violência sem apresentar nenhum exemplo ou sem nenhuma causa. Então eu tenho que dizer, eu costumo dizer o seguinte, deixa eu jogar aqui para mim rapidinho. Eu costumo dizer o seguinte, para você sair de 1/3 da nota, né, e ultrapassar e você conseguir gabaritar, você responde o que a banca perguntou e pensa, por quê? Por que isso acontece? Ou, para que isso acontece? Como isso acontece? Se você sempre pensar, não precisa ter os 3, tá? Qualquer um deles é o suficiente. Como, por quê e para quê? Para que a violência reduza. Por quê? Porque há preconceito. Como? Com violência física, com violência psicológica, com violência emocional. Ó! E você consegue sair ali e ganhar um pouco mais de nota. Não adianta só responder. Tem que argumentar, beleza? Espera que eu perdi a tela. Achei. Tá. 2. Apenas... Ah, tá. Definiu corretamente. Então, eu apresentei a resposta. Eu argumentei, mas eu não dei exemplo. Eu não trouxe um algo a mais. Eu tenho que trazer esse algo a mais para eu conseguir aumentar a minha nota, tá? Então, se eu quero tirar 2 décimos, é aquilo que eu acabei de falar.
eu não posso só responder. Não posso, se eu só respondi, eu não vou tirar. Vou tirar só um terço. Eu respondi, não fugi do tema. Ó, um terço. Eu respondo, a violência é isso. Para eu ganhar 2/3 da nota, então se vale 3, eu vou tirar 2 pontos. Como é que eu faço para tirar 2 pontos? Eu respondo em argumento. Como é que eu respondo em argumento? Eu coloco o porquê, o como ou o para quê. E aí eu consigo trazer essa nota no 2 pontos aqui para mim, tá? Então eu tiro 2/10 da nota. Terceiro ponto. Olha, ela até aumentou aqui. Antes eram só 3, tem um a mais. Terceiro ponto. O terceiro ponto para você gabaritar, falar assim, ó, lasquei de tirar nota. Você responde 1/3. Você argumenta 2/3. Você vai conectar os assuntos. Você vai mostrar que você sabe de todos os assuntos. Como é que você faz isso? Conexão de parágrafos. Além do garimpo, além da violência, há também tal coisa. Porque eu não posso simplesmente responder cada tópico em um parágrafo. Eu tenho que conectar os assuntos. Olha só, definiu corretamente a violência, apresentou, mas não mencionou o garimpo. Então eu não vou apresentar todo o assunto, não vou conectar todo o assunto. 4, definiu um, definiu o outro, olha só, apresentou exemplos, identificou o garimpo nas terras. Então, eu fiz tudo. Para eu chegar a gabaritar e atingir todos os pontos que a banca CESP quer de você, responde, argumenta, apresenta exemplos, apresenta os porquês, o para que ou o como e conecta um assunto ao outro. Eu não posso responder os tópicos de modo isolado. Eu tenho que achar um ponto de conexão entre os tópicos e juntar. Aí você gabarita a redação. Professora, se eu não conseguir, se eu ficar desesperado no dia da minha prova e eu só responder, tenho 3 tópicos, eu vou fazer 3 parágrafos, um tópico para cada um, sem introdução, sem conclusão, você vai passar. Só não vai passar com uma nota suficiente para... Deixa eu fazer um desenho aqui. O famoso deixa eu desenhar. Deixa eu abrir um espaço. É que eu tô sem minha canetinha aqui. Olha só, então vamos imaginar que nós temos 1000 vagas. E na prova objetiva, você é o 1010. Quando você tira uma nota muito próxima de gabaritar, por exemplo, vale 10 pontos. Você ficou até 9. Mais que isso não vai fazer muita diferença, tá? Então, já tô te dando a realidade. Então, vale 10 pontos. Você tá aqui, ó, 1000, são 1000 vagas, você é 1010. Ou 1100, tá? Vale 10 pontos e você tira 9. Você vai conseguir entrar aqui. Você vai conseguir, com a redação, sair daqui e vir pra cá. Quando você faz só, responde os tópicos sem fazer tudo isso que eu tô te falando, você vai ficar aqui, ó, 8,9, 8,5. Isso se você fizer uma redação boa, um texto bom, sem erro gramatical. Você vai continuar aqui no seu 1010, nada vai mudar para você. E aí você vai ter que ficar rezando para um monte de gente reprovar para você entrar dentro das vagas e ir para a primeira turma, tá? Então essa é a função da redação. Segundo tema que caiu neste nosso concurso. Olha quem tá aqui, gente. Vem aqui, meu amor. Vem aqui, eu não vou conseguir pegar essa gorda. Ai. Gorda, linda, minha obesa mórbida. Gente, eu tenho obesidade, gente. Esse olho de cada cor, heterocromia que chama. Esse fenômeno que acontece com os olhos. Oi, mãe. A boca mais rosa do mundo. Ela acabava, não quero, mãe. E aí eu encho ela de batom, encho ela, é bom, né? Olha quem ficou com ciúme. Segundo. Ui, gente, esse daqui vocês já conhecem mais, né? Ele é o mais enxerido, a cara de bravo, mas ele é o mais bonzinho. Ama andar de elevador. Gente, vocês não acreditam. Tem que levar todos os dias pra dar uma voltinha de elevador. Só entrar, subir e descer, assim. Encher de pelo. Tá, bora. Tela 2. Guerra da Ucrânia. Gente, eu fiquei só o pelo. Guerra da Ucrânia. Olha só. Esse é um assunto
Prof, o que você acha? Se caiu indígena nessa primeira prova, pode cair indígena? Pode. Se caiu Ucrânia, pode cair Ucrânia de novo? Pode. De forma diferente, com outra abordagem, mas pode. E detalhe, vocês precisam decorar cada assunto, porque a banca foi muito... Olha, esse daqui como a banca foi específica. Esse especialmente não vai cair de novo. Cai o assunto Ucrânia e Rússia, e geopolítica, e economia, mas dessa forma aqui não cai, tá? Olha, contexto da viagem, aqui eu tinha uma matéria dizendo sobre a ministro, não lembro, presidente da Câmara. Cadê? Presidenta. Professor, existe presidenta? Existe. É esquisito, mas existe. Presidenta da Câmara dos Estados Unidos que foi fazer uma visita à China. E aí houve uma polêmica sobre essa visita dela e como nós estamos em período de crise e os Estados Unidos apoiam um e a China outro, qual foi a repercussão disso? Olha como a banca foi maldosa. Então eu tinha que saber o contexto, tá? Pesquisem aí, tem lá no sitezinho, no site da CESP, Sebrasp. Eu acho que eu já tô até com ele logado aqui, ó. Já tô até com ele logado aqui. É a de Rondônia mesmo, ó. Tá? Você entra aqui. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá. Não. Pere, minha gente. Pere, concursos. Ele só vai pra lá, Sebrasp. Vocês vêm aqui. Tá aparecendo? Tá. E um dia vai. Achem aqui o concurso de vocês. Ó, já tá aqui. E aqui no fim, tá? Ó. Padrão resposta. Ó, tá vendo? Prova objetiva. Aqui você acha esse material. Leia, não esqueça. Fique atento. Para você entender bem sobre isso. Então, ele queria dados muito pontuais. E você precisa estar atento em relação a isso. E lá ele também dizia... Ó, pro tópico 1 eu quero tal coisa, pro tópico 2 eu quero tal coisa, e o mesmo padrão. Conceito 0, conceito 1, 2 e 3. Responde, argumenta, conecta um assunto ao outro. Qual a relação da viagem? Qual a relação da viagem com a motivação da tensão política? Quais as circunstâncias políticas, tá? Então eu preciso de tudo isso para sua redação. E agora, minha gente, possíveis temas. Como é que eu vou fazer? Esse é um dos temas que eu mais aposto para vocês, tá? Eu coloquei aqui alguns, acho que 2 ou 3 são os que eu acredito que vai cair com mais, tenho mais chance de cair. Meio ambiente, desmatamento, crimes ambientais, eu nem sei se está no edital de vocês, mas como crime ambiental é um assunto de atualidade, pode cair. Mesmo não estando no edital, tá? Ai, professora, mas crime ambiental não tá no edital. Não lembro se está, porque eu não li o edital todo de vocês. De leis e tal, eu acabo não decorando tudo. Ainda mais agora que a gente tá com muito concurso aberto. Mas... Tirando os pelos, hein? Ainda tô tirando os pelos. Por ser um assunto de atualidade... Isso que eu não gosto de atualidades. Quando fala que vai cair atualidades, eu acho... Vou falar uma palavra, eu acho uma merda. Porque o assunto é muito extenso e pode cair qualquer coisa. E se a gente fala assim, não, mas isso não está previsto no edital. Atualidades abrange tudo, tá? Então é foda. Falei 2 palavrões seguidos aí. Estou tentando, gente, ser uma pessoa melhor nessa vida e parar de falar palavrão, mas tá difícil. Tá, então vamos lá. Olha só. E... Rondônia está muito ligado à questão ambiental por conta das nossas queimadas, por conta da mata amazônica que a gente está aí no meio da selva, né, minha gente? Saudade, viu? Ai, eu amo Rondônia.
perdas políticas, perdas econômicas. O que gera tanto crime ambiental, problema com a preservação ambiental? O que isso gera de economia pra gente? O que isso acarreta em problemas de saúde? Eu fiz, para esse tema em especial, que é um dos que eu mais acredito, eu trouxe até uns dados, olha só. Janeiro de 2020 a 2022 foram registrados. Eu preciso saber isso aqui? Não. A gente vai fazer o seguinte, ó. Decora. Mais de 7 mil autos de infração de crimes. São dados que você, se cair questão ambiental, isso você precisa saber, tá? São dados que são importantes para você saber. Só em 2021, mas aqui também eu já fui quebrando, tá? Já fui colocando aqui, ó, tudo mais D, menos D, porque você não vai se lembrar no dia da sua prova, na hora da sua prova. 5.793. Puta que pariu, não dá. Então, quebra, põe mais D, menos D, tá? Porto Velho foi a cidade que mais teve registros de crimes ambientais em 29 meses, mais de 1.500 autuações, tá? Professora, se cair um tema desse e que pergunte sobre o que você propôs aí de crime ambiental e barará e tal, que são esses assuntos aqui, ó. Desmatamento, perda, crime, como é que eu começaria? Você pode começar a sua redação prevendo lei, que são coisas que a gente tem que estudar o tempo todo, Constituição Federal, a preservação ambiental ou meio ambiente saudável, né? Eu acho que é isso que está previsto na Constituição, acho que é até esse termo. É uma garantia constitucional. Fale quais são os biomas que nós temos. Temos 5 biomas, sendo eles, temos 5 biomas, sendo que em Rondônia e aí você coloca o bioma de Rondônia, tá? Porque o nosso assunto é Rondônia, não preciso mostrar que eu sei todos. Porque a gente não vai ter espaço para colocar tudo. Então mostre que você sabe, mas limite o assunto. E aí você apresenta o que é crime ambiental, conceitua. Introdução serve para você apresentar o assunto. Então, como é que eu gosto de começar sempre uma redação? Eu gosto de começar com artigo, substantivo, verbo. Aquela coisa bem básica. Sujeito, verbo, complemento. Porque se eu ficar, é notável que... Ah, sim. Outro sim. Gente, eu acho ruim de começar. E parece que você trava. Começa com algo básico. A Constituição Federal, Constituição Federal prevê que um meio ambiente, eu não lembro se é bem assim, tá? Isso é obrigação de vocês saberem. Saudável. Eu escrevi saudável, sabia? Eu escrevi saudável. Saudável. Deixa eu colocar na letra minúscula. Aí. Gente, que daí eu consigo mostrar pra vocês o que é. Caceta. Não. Aqui. Eu consigo mostrar pra vocês o que é letra maiúscula e minúscula. Constituição Federal, minha gente, sempre letra maiúscula. E aí depois assim, ó. Esse é o formatinho, tá? É assim que a gente faz. Precisa pôr negrito? Não, tô colocando pra você enxergar. Um ambiente saudável é direito da nação. Olha só que bonitinho. E aí depois você já entra com o tema. Sendo assim, diante disso, já vai com o tema. A preservação do meio ambiente. Em razão disso, há perdas econômicas, há reflexo na saúde. E aí eu vou colocando esses pedacinhos. Há reflexo em razão disso, o desmatamento torna-se um crime ambiental, oferecendo, apresentando ou resultando perdas econômicas e prejuízo para a saúde da população. Matei, tá aí minha introdução. Entendeu? Se couber, você ainda coloca uns dados desse. Rondônia tem sido um dos principais estados com desmatamento, com crime ambiental, e aí você coloca os números. Se não, já vai direto para o próximo tópico, porque provavelmente o tópico vai falar sobre crime ambiental, você coloca os números lá. Apresentei minha introdução, são 3 tópicos, responde um tópico por parágrafo,
Se eu tenho só 2, você não vai fazer só 2 parágrafos? Não, você vai fazer 3 parágrafos para 2 tópicos. Mas aí um deles vai ter uma conexão ali no meio. Escreve um inteiro, aí o segundo parágrafo vai ser a junção do primeiro tópico com o segundo tópico, tá? E se tem 4? Mesma coisa, sempre 3 parágrafos. Fazer 4 parágrafos para o desenvolvimento é difícil de fazer. Principais crimes que nós temos: caça, pesca, extração ilegal da reserva extrativista biológica do nosso rio Guaporé. Não, Guaporé, né? Região conhecida como Vale do Guaporé. Então, preciso saber essas coisas? Preciso. Se cair o tema crime ambiental, eu tenho que saber isso. Eu tenho que saber o nome, região Vale do Guaporé, reserva extrativista. Por quê? Porque eu sou de Rondônia. Eu tô fazendo um concurso para Rondônia. Eu quero ser policial em Rondônia. E eu não sei o nome do mato de Rondônia, da região de Rondônia. Aí eu falei, meu filho, você tem que saber. Questão de saúde. O que um crime ambiental, o que esse problema gera para a saúde? Você pode citar as queimadas, por exemplo. A queimada faz com que haja uma superlotação no período de queimada com problemas respiratórios, doenças respiratórias. E aí, o que isso... Oxe, eu já misturei os assuntos aqui, ó. Isso aqui é outro assunto. E aí eu tenho o tópico economia, tá? Economia ligada ao meio ambiente. Qual a relação do meio ambiente, crime ambiental, desmatamento com economia? Professora, e se não for crime ambiental e for meio ambiente? Estão intrínsecos, estão entrelaçados, tá? Então, eu tenho que falar dos assuntos. Investimento economia gera investimento, gasto com preservação de crime, tá? Então eu tenho que ter equipamento, eu tenho que ter gasto com satélite, eu tenho que ter concurso público para contratação de profissionais, seja IBAMA, seja ICMBio, seja PM, Polícia Florestal, né? Polícia Civil. É uma contratação grande para a questão de prevenção de crimes ambientais ou a repreensão. Eu previno, não consegui prevenir, eu tenho que reprimir, eu tenho que prender. Então, é gasto. Gasto com a recuperação da mata, gasto com a recuperação da flora, da fauna. Então, tem gasto. E gasto com a saúde. Professora, mas eu já não falei da saúde aqui? Sim, eu falei que eu loto o hospital, mas eu posso falar também que além de lotar, eu tenho um gasto por causa dessa demanda. Aumenta investimento na saúde para poder atender esse pessoal que ficou doente. Beleza? Foi. Então fique atento, decore tudo isso, pesquise, você tem tempo aí para pesquisar. Guerra na Ucrânia. A guerra é só na Ucrânia? Não! E a Rússia? Então eu tenho que saber impactos geopolíticos, em especial América Latina. Por quê? Eu tenho que estar incluso. Eu tenho que estar incluso ou incluído? Está incluso, tinha incluído. Verbo ser e estar, particípio curto. Está pago, está impresso, está incluso. Tinha, particípio longo. Ter e haver, particípio longo. Tinha incluído, tinha imprimido, tinha pagado. Beleza? Então, nós estamos inclusos na América Latina. Então, eu tenho de ter aí esse impacto, tá? Países aliados de cada nação. Quem são os países de cada nação? Você viu ali, ó, que o concurso passado, a prova passada, falou Estados Unidos e China. Olha o embate que deu por causa de uma visita. Então, eu tenho de ter isso na massa do sangue, porque pode ser que caia para você esse assunto. A base econômica de cada nação. Como assim base econômica? Qual é o fundamento econômico de cada nação? Petróleo, economia, o que gera economia? Agronegócio. Então eu tenho de saber isso, porque a grande briga ali é questão petrolífera, né? Gás. Então, é região de gasoduto e região petrolífera. Então, eu tenho que saber certinho essa parte. A causa que levou a isso e o que isso vai refletir na base econômica de cada país envolvido nessa guerra, tá?
e a causa da guerra. E aí os países aliados, tá? Eu tenho que saber aí os países aliados. OTAN tá do lado da Ucrânia, Estados Unidos, os principais deles. Cazaquistão tá com a Rússia. Eu acho que ai meu Deus, Iraque? Acho que é, não lembro todos não. China, então qual que é o principal? A China, porque a China é mais importante para a Rússia do que a Rússia é importante para a China. Então a Rússia precisa da China nessa briga toda. Então fique ligado aí nessa parceria, tá? Questão nuclear, a gente tem que saber. E a outra é esse aqui. Deixa eu jogar para cá. Deixa eu recortar. Ctrl X, Ctrl V. Aí. Imigração. Rondônia é uma região que tem muito, assim como o Paraná, tem muito imigrante. Na verdade, o Brasil todo, mas aí tá muita imigração da Venezuela e do Haiti. O que é que pode cair? Como isso é um impacto muito grande, está muito visível, economicamente, politicamente, isso está muito em alta. Apresente. Primeira coisa que você tem de saber, mesmo que a banca não te pergunte, é interessante apresentar isso. Existe uma diferença entre as causas da imigração, né, da migração, do processo de migrar do Haiti e da Venezuela foi diferente. O Haiti foi por causa de um terremoto que devastou a cidade, o país, e aí as pessoas não têm da onde, não conseguem mais se manter e vêm para cá. E isso gerou o quê? Olha a diferença. Nós temos engenheiros, nós temos professores, profissionais, pessoas altamente capacitadas, intelectualmente falando, vivendo com subemprego, porque lá não tem mais nada. Ele se preparou lá, mas não tem como continuar na sua terra de origem. Então veio para o Brasil e aqui ele tem subemprego. Então há uma diferença. E o que isso acarreta para ele? Possibilidade de melhorar de vida, tá? Já na Venezuela não, é questão política que devastou o país, questão econômica que foi-se embora, as pessoas estavam passando fome, entre passar fome lá e passar fome aqui, eu vou passar fome no Brasil. Então vieram para cá de forma maioria ilegal e estão no Brasil. E aí comportamentavelmente a gente vê a diferença. Quando você observa um haitiano, qualquer coisa ligada ao trabalho ele está fazendo, nem que seja vender um doce no semáforo. O haitiano, já o venezuelano está com uma plaquinha pedindo alguma coisa, porque ele não tinha um preparo, ele não tinha uma cultura de trabalho, porque ele já estava na mazela no país dele. Então ele já estava sofrendo lá, diferente do haitiano. Então esse tipo de informação você tem que saber. E o que isso gera para Rondônia? Questão econômica, questão de emprego, questão de moradia, questão de saúde, né? Há uma superlotação na demanda da saúde pública, procura por habitação, emprego e desemprego. Então, a gente tem que abordar tudo isso, você tem que estar ligado em tudo isso, tá? Já vimos que a banca tem cobrado bem específico e nada genérico, então você tem que saber dados, estar bem ligado em relação a isso. Caiu esse tema para mim, professora, como é que eu vou fazer? Sempre começa a introdução com conceito, tá? Então você pode dizer que a Constituição Federal prevê que é legalmente possível a entrada de imigrantes no Brasil. Pronto! Sempre comece sua redação, porque o mais difícil é a gente dar o start. Eu não gosto desses starts prontos que a gente encontra na internet. É notável que, ao se falar de, e coloca o tema. Não gosto, porque a banca tem preconceito com isso. Então comece com uma lei. Artigo, substantivo, verbo e complemento. A Constituição Federal prevê, artigo, substantivo. Artigo, Constituição Federal, substantivo, verbo, prevê que é legal a entrada de imigrantes. E aí, se o assunto for alguma coisa sobre imigração, você tem que saber quais são as possibilidades de imigração, quando é permitido continuar no país, tá? Então, aí pode estar na sua introdução. E depois responder os tópicos. Preciso de conclusão?
precisa de conclusão nas últimas 3 linhas somente, tá? E a conclusão com as últimas 3 linhas é só finalizar o assunto com um resumo de tudo. Diante disso, e aí você pode utilizar o assunto de uma forma favorável a você. Diante disso, tem-se que é importante que legisladores ou que a sociedade, que os agentes políticos estejam sempre atentos quanto ao cuidado com questão social de imigrantes. E você conseguiu finalizar o assunto, tá? Então, sempre faça um resuminho pequeno. Não é ficar argumentando muita coisa, não. 1,5 linha, 3 linhas, já mata a sua conclusão. E outros temas possíveis são violência doméstica versus pandemia, que a pandemia aumentou muito aí a violência doméstica. Não vou abordar muita coisa de violência doméstica, porque são coisas que vocês têm que estar aí quase na massa do sangue, porque todo mundo está estudando para concurso e sempre cai sobre violência doméstica, violência da mulher, Maria da Penha, feminicídio, então tá tudo muito ligado. Então são dados que você já sabe. Tenha na massa do sangue esse assunto, tá? Outro tema, corrupção e fanatismo ideológico, que também está muito em alta. Então, quais os problemas que a corrupção gera? Que é o não crescimento do país, que é a desvalorização econômica, a descrença na política e no agente político, tá? Lembre, quando uma pessoa trabalha com política, ele não é político, ele é agente político, tá? Fanatismo ideológico, a questão da violência hoje. Então, estude isso. Vai lá no Google, fanatismo ideológico. Vai ter muitos dados. Estude e decore, que eu acredito que esses são os principais assuntos para vocês, tá? Finalizamos, minha gente. Deixa eu só colocar aqui na minha cara. Finalizamos, então, nossa revisão de véspera aí para a redação. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que vocês consigam fazer uma boa prova. Vão tranquilos, vá tranquilo fazer sua prova. Se dedicar, você se dedicou, assim eu acredito. Você fez a sua parte. Lembre de fazer uma oração, eu sempre falo isso para vocês. Quando eu vou estudar, às vezes eu não faço, tá? Que eu esqueço, mas aí eu sempre vejo a diferença no fim. Mas o ideal é, antes de você começar uma prova, um estudo, sente e fale com Deus. Fale, Senhor, faça por mim. Eu tô aqui sentado, eu vim, eu tô disposto, mas eu sou pequeno. E a gente não consegue sozinho. Então, segura na minha mão, leva a minha caneta, entra na minha mente, fica aqui do meu ladinho comigo, que ele sempre vai estar com você, tá? Isso faz a diferença. Esses dias eu até postei uma aluna dizendo, gente, eu fiz e eu não conseguia ficar mais do que meia hora estudando, eu fiquei 3 horas e eu nem percebi o tempo passar e eu tô indo bem. Porque quando você põe Deus em primeiro lugar, ele sempre vai estar do seu lado. Tá bom? Beijo! Até a próxima!